Olá, gente, pessoal, nono ano, como estão vocês? Eu espero que estejam muito bem. Professora Leilândia Rodrigues dos Santos por aqui, com mais um assunto muito importante para nós aprendermos. Hoje nós iremos ver um pouco sobre regência nominal. É um assunto que está dentro do nosso próximo capítulo que iniciamos agora. E é um assunto muito interessante que nós precisamos aprender para darmos continuidade ao nosso aprendizado, tá bom? Vamos aprender o que é a regência nominal. Mas, antes de entrarmos no conceito e exemplos do que é regência nominal, nós iremos ver um pouquinho aqui sobre a regência musical. Para que essa imagem, professora? Para quebrar o gelo, para distrair e também para interrelacionar aqui os assuntos, tá bom? Aqui nós temos um maestro, um regente, uma pessoa que está diante de músicos, e essa pessoa tem a arte da regência. E o que é a regência musical, professora? É a arte de conduzir um grupo de músicos ou de cantores através de gestos. Então aqui nós temos um maestro que através dos gestos que ele realiza, através de suas mãos, os músicos, cantores compreendem o que ele quer dizer e seguem a sua orientação, certo? Na nossa gramática não é diferente essa questão na regência. A regência nominal, por exemplo, ela é o quê? É a maneira de um nome, e esse nome, que pode ser um substantivo, adjetivo ou advérbio, relacionar-se com seus complementos. Olha só, na imagem anterior nós vimos ali um regente, uma pessoa que se relaciona com músicos e com cantores através de gestos. Na regência nominal, os nomes também têm esse poder, vamos dizer assim, de se relacionar com seus complementos, tá bom? Então, esses nomes, que podem ser um substantivo, ou um adjetivo, ou um advérbio, eles também se relacionam com seus complementos. E isso falando de regência nominal, porque mais à frente nós iremos aprender um pouco sobre regência verbal também, tá certo? Então, em geral, a relação entre o nome e o seu complemento é estabelecido por preposição. Portanto, é justamente o conhecimento da preposição o que há de mais importante na regência nominal. Então, amados, como nós falamos, essa relação necessária que ocorre entre os nomes e seus complementos, geralmente é o que é introduzido por meio de uma preposição, que são aquelas palavrinhas, geralmente pequeninas, que funcionam como um conectivo, ou seja, tem o poder de ligar as palavras, ligar as orações, tá certo? É o que nós iremos ver adiante, amados. O termo regente e o termo regido. Olha só, numa oração, como nós podemos ver aqui, este exemplo aqui, olha, ela é fanática por telenovelas. Numa oração, nós temos dois termos muito importantes com relação à regência das palavras. Nós temos o termo regente, que é aquele que exige um complemento para ter determinado sentido, e nós temos o termo regido, que é a palavra ou expressão que completa o sentido do termo regente. Vamos compreender melhor. Exemplos, amados. Eu já até citei para vocês aqui esta oração. Prestem muita atenção. Ela é fanática por telenovelas. Quem é o termo regente aqui nesta oração? Ora, o termo regente é aquele que pede um complemento. Dentro desta oração, qual é o nome, qual é a palavra que pede um complemento? Olha só, nós destacamos aqui a palavra fanática. Observem, ela é fanática. Se eu simplesmente falasse para vocês, ela é fanática, ficaria uma pergunta no ar. Fanática pelo quê, professora? Não é isso? Fanática pelo quê?
E aqui nós temos a preposição, esse conectivo, por. E nós temos aqui o complemento, telenovelas, tá certo? Lembrando que a preposição também entra no complemento. Então, ela é fanática. Fanática pelo quê? Por telenovelas. Essa palavra que pede o complemento é o que nós chamamos de termo regente. E o complemento em si é o que nós chamamos de termo regido. Tá ok, amados? Olha o outro exemplo aqui. Foi obediente à mãe. Quem é o termo regente? Qual o termo, ou seja, qual a palavra nesta oração que exige um complemento? A palavra obediente. A oração diz, foi obediente à mãe. Foi obediente. Obediente a quem? A mãe. Então, o termo regente, a palavra obediente, o adjetivo obediente. E o termo regido é o quê? O complemento, a mãe. Então, é um assunto fácil de compreender, não é verdade? Olha o exemplo aqui de termo regido. Termo regido. Exemplos. As crianças obedecem aos pais. Nesta oração, quem é o termo regente? Qual é a palavra que pede um complemento? Obviamente que aqui o verbo obedecer, não é verdade? As crianças obedecem aos pais. As crianças obedecem a quem? Aos pais. O termo regido é o complemento. Observe que o verbo obedecer aqui, ele pede um complemento, não é verdade? E esse complemento é o que nós chamamos de termo regido. Um outro exemplo aqui. Os alunos assistiram ao documentário. Quem é o termo regente? O verbo assistir, não é isso? Os alunos assistiram. Assistiram o quê? Ao documentário. Então, esse complemento aqui ao documentário é o que nós chamamos de termo regido. Ok, amados? Vamos ver o que nós temos à frente. Nós temos aqui a regência de alguns nomes. Só lembrando que esses nomes aqui, substantivos, adjetivos e advérbio que está à frente, nós pegamos o nosso livro didático, página 106, lembrando que lá nós temos mais substantivos, mais adjetivos e as preposições correspondentes a cada um deles, tá certo? Então, aqui, nos substantivos, nós temos a palavra amor. Quanto à regência, a palavra amor, ela exige a preposição a preposição para ou para com e também a preposição por, certo? O substantivo capacidade, quem tem capacidade de, né? Ou capacidade para, ele exige essas duas preposições apenas. O substantivo confiança exige, em sua regência, apenas a preposição em. E assim sucessivamente, amados. Nós temos aqui o substantivo fé, que também exige a preposição em. Nós temos aqui a palavra gosto, que vai exigir a preposição por, porque quem tem gosto por alguma coisa. Nós temos aqui o substantivo obediência, que exige a preposição a. Nós temos aqui saudade. Quem tem saudade de algo, de alguma coisa. Então, ela exige essa preposição aqui, de também, certo? E nós temos alguns adjetivos com as preposições exigidas por eles. Nós temos aqui, olha, o adjetivo acessível, que exige a preposição a. Nós temos a palavra afável, que exige, em sua regência, a palavra com ou para com. Amável, quem é amável com ou é amável para com alguém. Ansioso, quem é ansioso de alguma coisa, ou por alguma coisa, ou para alguma coisa, não é verdade? Nós temos aqui o adjetivo apto. Quem é apto a ou é apto para. Temos aqui atencioso, o adjetivo atencioso, ele exige a preposição com, a preposição para com, tá bom? E temos também a palavra contente, o adjetivo contente, que vai exigir a preposição de, ou a preposição em, ou a preposição por. Ok, amados? Os advérbios, aqui nós temos o advérbio longe, que exige sempre a preposição a, e nós temos perto.
perto, advérbio de lugar, né? Isso que exige a preposição de. Porque quem está longe a. E quem está perto de. Ok, amados? Vamos ver o que nós temos à frente. À frente nós temos o emprego da crase, um assunto muito importante também dentro desse contexto da regência, porque com a regência das palavras nós encontramos as preposições. E com as preposições nós temos esse caso aqui especial da crase. O que é a crase? A palavra crase significa o que é fusão, junção. Portanto, ocorrerá a crase quando houver a fusão de um a, que é preposição, com outro a. Esse outro a pode ser um artigo, né, definido, ou pode ser um a, que geralmente vem com os pronomes demonstrativos, que nós veremos mais adiante, certo? Então, isso vai indicar que ocorre uma crase. E essa crase, na escrita, ela é indicada pelo acento grave. Esse acento aqui que vocês estão vendo, que é parecido com o agudo, mas o contrário do agudo. Porque enquanto o agudo está virado para a direita, o acento grave fica viradinho para a esquerda, ok? Olha esse exemplo aqui, amados. Ela irá à festa. Ela irá à festa. Nós temos aqui o verbo ir. Ele é um verbo que exige obrigatoriamente a preposição a. Ela irá a. E nós temos aqui o substantivo festa, que vem precedido, ou seja, antecedido pelo artigo definido também a. O que ocorreu aqui? A preposição a, que vem após o verbo ir, se juntou com o artigo definido a, que antecede o substantivo festa. Então, ocorreu aqui uma fusão entre esses dois as e a indicação da crase aqui justamente através do acento grave, tá bom? Então, aqui nós temos um caso de crase. Esse azinho aqui, craseado, está indicando que nós temos dois a. O a, preposição do verbo ir, e o a, artigo definido que precede o substantivo festa. Ok? Vamos ver outros exemplos. O que é crase? É o nome que se dá à união da preposição a com o artigo definido a ou as, caso esteja no plural, ou com o inicial dos pronomes demonstrativos aqueles, aquelas e aquilo, ou ainda com o a inicial dos pronomes relativos a qual e as quais, ok? Ao acento indicador de crase dá-se o nome de acento grave, como eu falei para vocês. Mas, no entanto, existem algumas regras para usar a crase e alguns macetes para nunca deixar de fazer seu uso correto. Então, amados, o uso da crase muitas vezes deixa dúvidas em muitas mentes, porque para utilizarmos a crase, são apresentadas pela gramática normativa algumas regras. E estas regras, como toda regra, deve ser obedecida para que nós possamos fazer o uso adequado desta crase, tá bom? Vamos ver aqui adiante algumas regras para nós aprendermos e nunca mais esquecermos. Olha só, quando usar a crase? Quando o complemento de um verbo que exige a preposição a for um substantivo feminino antecedido de artigo feminino. Então, nós temos aqui este exemplo, observe. Vamos à loja para comprar outros enfeites. Vamos à loja para comprar outros enfeites. Nós temos aqui, amados, o verbo, né? O verbo ir. Também flexionado, vamos à loja. Esse verbo, como falei anteriormente, ele já pede a preposição a. E aqui nós temos também o complemento antecedido pelo a, que é o artigo definido. O que aconteceu aqui? Como eu falei para vocês, ocorreu a união entre a preposição que vem após o verbo e o artigo definido que está precedendo
o substantivo loja, certo? Observe, vamos à loja, certo? Olha aqui, olha o primeiro a, preposição, que vem após o verbo, e olha aqui o a que está precedendo aqui, olha, o substantivo loja. A crase nada mais é do que a união entre eles dois aqui, olha. Eles se fundem, né? Eles se unem de uma maneira que nós trazemos aqui o acento grave, cortamos, tá certo? Então, vamos à loja. Porque nós não poderíamos falar vamos à loja. Ia ficar mais cansativo, não é verdade, amadinhos? Ao invés de falarmos vamos à loja, nós falamos vamos à loja. E aqui nós colocamos a crase no ar, ok? Um outro caso aqui que nós podemos utilizar a crase, gente, quando os pronomes demonstrativos, aqueles, aquelas e aquilo, exercem a função de complemento de termo que exige a preposição a. Vamos ver aqui o exemplo. Nós temos: somos contrários àqueles que defendem o radicalismo. Aqui, qual é a palavra que pede um complemento? A palavra aqui, contrários, não é isso? Olha, somos contrários. Contrários ao quê? Àqueles que defendem o radicalismo. Então, aqui nós temos o termo regente, que pede um complemento, e esse complemento aqui, olha, ele é iniciado pelo pronome demonstrativo aqueles que defendem o radicalismo. O que é que acontece? Somos contrários a. Essa palavra aqui, amados, ela já traz o azinho como preposição que vai se unir com o a inicial do pronome demonstrativo aquele. Então, eles vão fazer o quê? Vão se fundir, e aqui nós temos crase, ok? Olha o outro exemplo. Devo obedecer aquilo em que acredito. Qual é o termo regente? O verbo obedecer. Lembram? O verbo obedecer, ele exige a preposição a. Aqui já está subentendido que após obedecer nós temos a preposição a, que se fundiu com o a que inicia o pronome aquilo. E aqui nós temos crase. Outro exemplo. Estou referindo-me àquelas semanas em que não pude vir trabalhar. Olha esse outro exemplo aqui. Nós temos o verbo também referir. O verbo referir também exige a preposição a. E nós temos o pronome demonstrativo aquelas, que vai fazer o quê? O mesmo caso, vão se fundir, e nós temos também crase aqui, tá bom? Obrigatório. Vamos ver à frente. Quando devemos usar a crase? Quando os pronomes relativos a qual e as quais exercem a função de complemento de termo que exige a preposição a. Observem aqui, aqui nós já temos os pronomes relativos. Olha só, a peça a qual assisti não valeu 1 centavo do que paguei. A peça, essa palavra aqui também ela traz aqui uma preposição a, que vai fundir-se com esse a do pronome relativo a qual, certo? A peça a qual assisti não valeu 1 centavo do que paguei. Então, aqui nós temos também um caso de crase, amados. E esse próximo exemplo não é diferente, olha só. As tarefas às quais nos dedicamos cotidianamente são sempre essenciais, certo? Então, as tarefas às quais, aqui nós temos a união da preposição a com o artigo definido as, que se fundiram, e nós temos crase também, tá certo? Assim, olha só, assistir a peça, que é o primeiro exemplo, assistir a peça, vai ficar o quê? Assistir a peça. Porque esses dois as, a preposição, artigo definido, fundiram-se, uniram-se, e nós fizemos o quê? Crase nele. Dedicamos-nos às tarefas. Olha só como falei para vocês. Temos aqui a preposição a, mas o as, que é o artigo definido que está no plural, né? Em que fundiram-se, e o resultado foi o quê? Um as craseado. Ok, amados? Vamos ver o que nós temos à frente. Nós temos casos obrigatórios de crase. A crase, em alguns casos, ela é obrigatória. Em outros casos, ela é facultativa. Mas nós trouxemos os casos principais em que a crase deve ser utilizada, tá bom?
Primeiro caso, na indicação do número de horas. Então, se você for indicar o número de horas em sua escrita, tá bom? Você precisa fazer o uso da crase. Olha só esse exemplo. O trem chegou às 2 horas e saiu às 6. Olha só, o trem chegou às 2 horas. Então, aqui nós temos crase. Por quê? Porque está indicando horas. E saiu às 6. Outro caso aqui de crase, olha só. Às 6. Indicação de horas. Outro exemplo em que a crase deve ser utilizada de forma obrigatória nas locuções adverbiais femininas indicativas de tempo, modo e lugar. Olha só. Tempo, à noite, à tarde. Então, quando você precisar utilizar essas locuções adverbiais, à noite, à tarde, esse azinho aqui, obrigatoriamente, deve vir com crase, tá certo? Locução adjetiva de modo feminino, olha só. As pressas, as ocultas, as escondidas, também uso de crase obrigatório. Locução adverbial feminina de lugar, a cidade, a rua, também exige o uso da crase obrigatoriamente, certo, gente? Lembrando que a crase, ela é sempre utilizada diante de palavras femininas, tá bom? Uma das regras é que não utilizamos crase diante de palavras masculinas, com algumas exceções que nós veremos à frente, tá bom? Não utiliza crase diante de palavras masculinas. Com raras exceções, nós poderemos usar, mas a gente vai ver isso à frente. Põe isso na mente, a crase sempre diante de palavras femininas. Olha só, esse exemplo. Às vezes ele vem aqui, mas volta às pressas à cidade, tá bom? Então, nós temos aqui, olha, uma locução adverbial de tempo, às vezes. Nós temos aqui uma locução adverbial feminina, de modo, né, às pressas. E temos uma que expressa lugar, a cidade. Um outro exemplo de uso obrigatório de crase é nas locuções prepositivas, a, mais palavra feminina, mais o de. Então, se você tiver uma locução prepositiva que vai trazer o a diante de uma palavra feminina e mais a preposição de, então nós devemos utilizar a crase, tá certo? Exemplo, ele ficou à espera de ajuda por muito tempo, tá bom? Então, nós temos aqui o a diante de uma palavra feminina e temos a preposição de logo após. Então, crase nele, certo? Todos bebiam a saúde do campeão. Todos bebiam a saúde, não é? Temos o a, palavra feminina, e temos aqui, ó, preposição de. Nós temos a preposição de, obviamente, ligado aqui como artigo definido o, e vai ficar o quê? Do. Então, todos bebiam a saúde do campeão. E um outro caso obrigatório de crase é nas locuções conjuntivas. A, mais palavra feminina, mais o que. Exemplo, à proporção que o tempo passa, ele fica mais calmo, certo? Então, aqui nós temos uma locução conjuntiva que traz o a, que vai trazer uma palavra feminina e vai trazer o que, tá certo? Vamos ver o que nós temos mais à frente. Nós temos esta mensagem para vocês, amados, que diz para você ler todos os dias. Eu quero, eu posso, eu consigo, tá bom? Eu espero que vocês acompanhem essas aulas. Vocês podem reler estes slides, podem voltar a acompanhar novamente, se não deu para entender, tá bom? E que todos vocês sejam muito bem sucedidos, tá bom, amados? Até a próxima, a gente se vê logo logo. Tchau, tchau.